Que tragédia para eles, hein? O número de mortes pelo terremoto que devastou o país não para de subir, já são quase 2.500 vítimas. As equipes de resgate agora ficam ali, angustiadas com o relógio, porque quanto mais passa o tempo, mais, Yasbeck, diminui a possibilidade de encontrar pessoas com vida. Você pode atualizar para a gente, por favor, a situação? Bom dia. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Conforme imagens novas vão chegando, também informações, a gente vai dimensionando cada vez mais o tamanho dessa tragédia que esse já é considerado o terremoto mais grave a atingir o Marrocos em pelo menos mais de 100 anos. Como você disse, são 2.497 mortos e quase 2.500 feridos. E esse terremoto teve 6,8 na escala Richter, essa é a intensidade do terremoto. Outros terremotos já tiveram uma intensidade maior, mas como ele aconteceu na região dos arredores de Marrakech, na Cordilheira dos Atlas, que é uma região muito habitada, o número de vítimas não para de subir. Inclusive, equipes de resgate ainda não chegaram em algumas regiões, em aldeias que são remotas ou em regiões que são acessadas por estradas que tiveram deslizamento de terras e que agora que começam a ser liberadas para que as equipes de resgate cheguem. Apesar de o governo marroquino ter dito que enviou equipes militares, equipes de busca e de resgate para essas regiões, pessoas que conversam com jornalistas contam que algumas regiões ainda não têm acesso à ajuda, acesso à assistência. Os próprios moradores tentam fazer esse trabalho de busca por sobreviventes que, como você disse, conforme o tempo passa, vai ficando mais grave a situação e mais improvável encontrar pessoas com vida embaixo desses escombros. Sábado de luto e tristeza no Marrocos. As autoridades confirmaram mais de 2.000 mortes devido ao poderoso terremoto de magnitude 6,8 que abalou o país na véspera. O Ministério do Interior disse que há mais de 2.000 feridos, dos quais mais de 1.400 estão em estado muito grave. O governo decretou 3 dias de luto nacional. Estávamos sentados confortavelmente em casa, quando de repente sentimos um tremor. Esta é minha casa ali mesmo. Podíamos ouvir pedras caindo e pessoas gritando. Não sabíamos o que estava acontecendo. Pensávamos que era o apocalipse. Comecei a correr e retirei meus 4 filhos para o terreno vizinho. Voltei para tirar minha esposa e depois fui para a casa dos meus pais para tirá-los de lá, junto com a minha tia. Quando cheguei lá, encontrei os cobertos de poeira e graças a Deus não morreram. دخلت كنجري كنغوت لقيتهم تحت التراب كنهز الوالده جاب الله ما ماتش ولكن الدار مشات كامله والناس راه مساكنه شحال من واحد. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto foi de magnitude 6,8 e ocorreu a uma profundidade de 18,5 km, com o epicentro a 71 km a sudoeste de Marrakech. A cidade, um famoso destino turístico, foi duramente atingida pelo tremor, principalmente no seu interior rural e montanhoso de difícil acesso. Moradores passaram o dia avaliando os danos nas suas casas entre pilhas de escombros, poeira e carros esmagados por pedras. O choque foi sentido até na capital Rabat, a centenas de quilômetros de distância, e em cidades costeiras como Casablanca, e até mesmo no país vizinho, a Argélia, onde as autoridades descartaram danos ou vítimas. Segundo a Cruz Vermelha Internacional, podem ser necessários meses e até anos de ajuda para reconstruir as zonas afetadas pelo abalo no Marrocos. As operações de resgate seguem em curso em busca de sobreviventes nos escombros. A mídia marroquina informou que este é o terremoto mais poderoso registrado no país do norte da África, localizado entre as placas africana e euroasiática. الله يجيب السلامة يا بالسلامة.
De resgate do Marrocos intensificam as buscas por sobreviventes após o terremoto devastador que deixou cerca de 2.500 mortos e quase 2.500 feridos. O balanço de vítimas foi atualizado nesta segunda-feira. Na véspera, o governo marroquino relatou ter aceitado as ofertas de envio de equipes de buscas e resgate da Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos. Vários países, incluindo França, Estados Unidos e Israel, também ofereceram ajuda ao Reino do Norte da África. As equipes ainda têm esperança de encontrar pessoas vivas sob os escombros. Recentemente, na Turquia, uma mulher foi resgatada 6 dias e meio depois do terremoto que atingiu o país. O tremor de sexta-feira no Marrocos teve 7 graus de magnitude, segundo o Centro Marroquino para Pesquisa Científica e Técnica, e 6,8 para o Centro Geológico dos Estados Unidos. Diante da destruição, a solidariedade está presente em Marrakech, onde a Seleção Nacional de Futebol e centenas de pessoas formaram filas nos hospitais para doar sangue. A Cruz Vermelha Internacional afirmou que o país pode precisar de ajuda humanitária por meses ou anos. Além das perdas humanas e materiais, o terremoto também afetou o patrimônio arquitetônico do país. Na Medina do bairro antigo de Marrakech, os danos são impressionantes. As muralhas do século XII, que circundam a cidade imperial, fundada no ano de 1070 pela dinastia dos Almorávida, estão parcialmente desfiguradas. Um representante da Unesco afirmou que os danos são maiores do que se imaginava.